Vamos falar sobre os mapas. Eu vou ser bem direto, então vou mostrar o mapa e vou dizer quais foram os erros mais comuns. Vamos falar sobre o trabalho especificamente. Vocês podem ir mandando dúvida aí no chat, qualquer coisa. Vou botar aqui uma janelinha. Pronto. Aqui é explicando como vai ser o trabalho, tá? O trabalho parcial que vocês poderão entregar até 11 horas da quarta-feira da próxima semana é isso. O que é que vocês devem fazer? Elaborar um mapa mental, escolhendo uma dessas modalidades aqui, certo? E enviar pela plataforma, entregar até dia 2/9. O que acontece? Primeira coisa, teve gente que já enviou o trabalho parcial na atividade. Não aceito. Tem que enviar a atividade essa semana e o trabalho até a próxima. Tá bom? Então, cada coisa no seu lugar. Só podem ser essas modalidades. Já teve gente que postou o trabalho parcial com a modalidade que não está aí. Tá? Por que, professor? Só essas modalidades? Porque são modalidades coletivas mais conhecidas. Então, é mais fácil de você conseguir informações sobre ela na internet e que você tenha uma chance de minimizar o erro com relação a essas informações. Se você pegar alguma outra modalidade que não sejam essas, pode ser que você não consiga a veracidade das informações. E tem que ser um esporte coletivo. Então, somente uma dessas modalidades. No curso de vocês, de Educação Física, quando vocês entram, vocês podem ver que lá no início tem duas pastas novas. Tá? Na primeira pasta, eu não vou lembrar o nome. Na primeira pasta vai ter explicando como é e quais serão as atividades que eu irei postar até o dia da prova. E embaixo tem biblioteca de materiais, se eu não me engano. Já tem o PDF de handball. Tá? Se vocês quiserem usar esse PDF de handball para fazer o mapa mental de vocês, também já pode ficar à vontade. É um material específico da modalidade do segundo ano. E eu vou explicar em vídeo aula a partir da próxima semana o handball. Se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Se não, você pode escolher sua modalidade sem problema, certo? Então, modalidade futsal, handball, basquete, vôlei, futebol americano, rugby, dodgeball, beisebol e tênis. Somente essas modalidades. Sim, o trabalho pode ser enviado até próxima quarta-feira. A atividade dessa semana que deve ser enviada hoje. Tá? Até próxima quarta o trabalho. O trabalho, vocês podem ficar tranquilos. Enviando até próxima quarta-feira, tá bom. A atividade foi posta para quê? Para que vocês pudessem treinar e para que a gente possa consertar os erros baseado na atividade. Eu peguei alguns exemplos e vou mostrar aqui, tá? Sem mostrar nome de aluno, sem citar, e peço também que vocês não se identifiquem, tá? Para que a gente possa consertar os erros dentro desses trabalhos, tá bom? Então aqui são os critérios, quer dizer, aqui é o que você tem que fazer no trabalho. Entendido até aqui? Pronto. Esses são os critérios de avaliação, certo? O trabalho ele valerá de 0 a 5, cada um dos quesitos abaixo valerá 1 ponto, e os outros 5 pontos ficarão da resolução de todas as atividades do terceiro período. Então, uma coisa importante, tá? O trabalho ele vai valer de 0 a 5, a avaliação global também vai valer de 0 a 5. Os outros 5 pontos, tanto do trabalho quanto da avaliação global, vão ser das atividades. Então, as atividades elas vão ter um peso muito grande na hora da nota. Tá? Então, é interessante que vocês façam as atividades dentro do prazo. E depois que passar o prazo, fica complicado tanto para vocês estarem acumulando, quanto para o professor ele estar corrigindo. Então, tentar fazer dentro do prazo. Então, vamos aos quesitos. Estrutura vai valer de 0 a 1 ponto. Com relação à estrutura, o que é que vai ser avaliado? Se realmente ele está posto como um mapa mental. Como assim? Alguns mapas mentais que vieram separados, ou vieram em forma de texto,
ou vieram em 3 páginas, tá? Então, a estrutura do mapa mental normalmente é título no centro e você puxa as setinhas para ir colocando as informações. Se não tiver nessa estrutura, aí não vai valer a pontuação correta, certo? Veracidade de informações. No caso da veracidade de informações, é a questão de evitar a fake news, né? Então, o exemplo que eu dei no vídeo, futsal foi criado por quem? Joãozinho da esquina, não foi, tá? Juan Carlos Seriani. Informações têm que ser feitas com veracidade na hora da execução, certo? Então, cuidado na hora das informações. Qualidade das informações. O que é a qualidade das informações? É a necessidade. Por exemplo, eu vou fazer um mapa mental de esportes, vou dar o exemplo das outras atividades. Aí eu vou falar sobre basquete e handebol. Pronto, falei dos dois e não completei o resto da informação sobre esporte. Então, ficou faltando informação sobre esporte e você colocou informação desnecessária. Você poderia só ter citado o handebol e o basquete, que não foi o caso, tá bom? Então, você perdeu uma qualidade de informação na hora de colocar. Tem que falar sobre o título, tá? Coloquei o título basquete, então eu vou falar somente sobre o basquete. Eu não vou falar sobre futsal, atletismo, capoeira, não. Eu posso citar, mas o título central é justamente o esporte. Então eu vou falar sobre esporte. Então, a qualidade de informações é justamente isso. Outra coisa sobre qualidade de informação. No século XVIII, fulano de tal viu o esporte jogando uma pedra. Um exemplo. Não sei nem se isso aconteceu, mas é um exemplo. É a questão da qualidade da informação, porque você está colocando uma informação dessa e está deixando de colocar, por exemplo, uma definição. O que seria o esporte? É mais importante você saber uma definição, o que é o esporte, ou se alguém jogou uma pedra e o esporte surgiu. Tá? Então, a qualidade de informação é justamente o que você vai colocar. Tem que ser importante. O mapa mental ele é feito de palavras-chave. Palavras-chave são palavras importantes, que você consegue relembrar o conteúdo. Cores, símbolos e ou colagem. Tá? Então, é critério obrigatório, principalmente as cores. Alguns mapas que vieram da atividade dessa semana, eles vieram com cores e não vieram com imagens, porém, estavam numa estrutura e numa divisão tão bonita que não prejudicou, tá? Somente as cores. Tiveram mapas que vieram com símbolos, mas sem cor, aí já fica um pouco mais complicado. Obrigatoriamente o mapa mental ele tem cor, tem que ter cor. Mas professora, não tem aquelas canetinhas que fica muito bonito. Você pode usar lápis de cor. Eu vi muito mapa feito com lápis de cor mesmo, fica um pouco mais apagado, mas não tem problema, e ficou muito bom, tá? Então, o ideal é que você utilize o máximo de cores possíveis. É o principal, as cores, tá? Os símbolos, eles são opcional, mas enriquece muito a elaboração do seu mapa. E a colagem, apesar de um pouco mais complicado, ela também vai deixar o mapa diferenciado. Tem um mapa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que ficou parecendo que era 3D, porque o cara fez uma colagem lá, deixou o negócio, misturou a colagem com o desenho, e ficou um negócio bem legal, certo? Então, são critérios de avaliação, mas principalmente as cores, tá? Os símbolos e as colagens, elas são mais opcionais, mas as cores são critérios de avaliação. Pode usar caneta de cor, pode usar tinta, pode usar caneta de cor, pode usar tinta. Vixe, tem que desenhar? Tem. Seria bom que você desenhar. Também não sou bom com desenho, mas eu vou dar uma dica já para vocês. Como é que eu faço? Não sou bom na criatividade. Então, eu fui lá, quando eu fiz aquele meu mapa mental de esporte, eu abri uma aba lá do Google e coloquei, imaginar, o que é que eu posso colocar aqui? Por exemplo, manifestações. Manifestações, eu lembrei da manifestação de uma entidade, eu lembrei de um fantasma. Eu disse, não, então vou botar o fantasma do Mário. Coloquei lá no Google, desenho do fantasma do Mário. Aí apareceu, eu só
fiz a cópia, só copiei, certo? Até aquele livro que eu fiz, eu não tinha criatividade para fazer só um livro direto. Então eu botei lá no Google, desenho de um livro. Aí eu copiei o que eu achei mais pertinente. Certo? Então vocês podem utilizar a criatividade na hora da elaboração, que inclusive a criatividade é outro critério de avaliação. Professor, como é que você vai avaliar a criatividade? É simples. Tem mapas mentais que foi feito de boa vontade. Vou fechar essa janela aqui, tá? Só para a gente poder dar um exemplo aqui na lousa. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tiveram mapas mentais que foram feitos assim. Esporte. Aí o cara passou um traço. Basquete. Vôlei. Não sei se dá para ver. Pronto. O mapa mental foi só isso aqui. Não teve cor. Não teve diferencial, não teve informação, certo? Não teve desenho. Então, isso aqui, no critério criatividade, mas aí, por exemplo, esse mesmo mapa simples aqui, se eu adicionar cor e informações relevantes, só a cor e informações relevantes, ele vai ficar bom. Eu vou mostrar exemplos para vocês. Pode pesquisar o desenho na internet e você desenhar, ou então você pode imprimir e recortar. Que já, eu sei que é mais complicado para alguns, por isso que você pode desenhar. Certo? Eu só falei por enquanto do trabalho, tá? O que é que vocês precisam fazer, que no caso é um mapa mental sobre a modalidade coletiva que vocês escolherem, que estiver permitido no slide. Eu vou postar esse slide lá na plataforma também, vou postar nos grupos, dizendo quais são as modalidades que vocês podem fazer. E os critérios de avaliação? Os critérios de avaliação são 5, cada um valendo 1 ponto. Estrutura, veracidade de informações, qualidade de informações, cores, símbolos e ou colagens e criatividade. Cada um valendo 1 ponto. Então, vou mostrar agora os exemplos de mapas mentais para vocês. Primeira coisa sobre o trabalho. Obrigatoriamente tem que ser um dos temas que eu disponibilizei. Não pode ser outro tema. Tá? Quais são os temas? Futsal, handebol, vôlei, basquete, dodgeball, rugby, futebol americano, tênis, e eu não lembro se eu esqueci algum, mas tem a foto e vou deixar lá no grupo também. O maior problema que eu vi nos mapas mentais da atividade da semana foi quantidade de informações. Tá? Quantidade de informações foi o maior problema. Ou o excesso ou a falta. Tá? O mapa mental ele é um resumo. Então você vai colocar a palavra-chave. Palavra-chave é um resumo sobre aquela temática ou aquele assunto. Tá? E isso vai direcionar você a memorizar ao conteúdo, tanto a palavra-chave quanto o desenho e as cores. Então não precisa você colocar tanta informação, senão fica um pouco complicado. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mostrar para vocês. Não tem nome de ninguém e peço que vocês não se identifiquem. Tem exemplos de todos os anos, primeiro, segundo e terceiro. Pronto. Ó, esse aqui, a estrutura do mapa, ela ficou legal, só que tem só um problema. Primeiro, a informação que tem é esportes, que eles são divididos em individual e coletivo, tá? E tem só essa ramificação aqui do lado, que a gente não sabe o que é porque não colocou o subtítulo, e fica complicado de você interpretar um mapa mental desse. Então aí faltou informação. Se falta informação, qualidade de informação é um dos critérios de avaliação. Certo? Então, cuidado na hora de elaboração do mapa para não faltar ou ter demais. Eu acho que tem um que tem demais aqui. Esse aqui também, ó, do jeito que eu mostrei aqui, o mapa mental. Faltou muita informação. Na verdade, faltou toda a informação nesse mapa mental, certo? Falta informação nesse mapa mental, muita informação. Então, isso aqui não tem nem como avaliar como criatividade,
Não tem como eu avaliar com cor, apesar de ter usado um vermelho aqui, um laranja, eu acho. Utilizou uma folha pautada, certo? Então, cuidado na hora da elaboração do trabalho de vocês. É o trabalho parcial. Então, vamos ter um pouco de cuidado na hora da execução. Isso aqui, ó, mais um que esporte foi coletivo e individual, tá? Então aí ficou muito pouca informação. Esporte educacional, esporte de participação. Aí, mas o que é isso? Tá? Por isso que tem que ter o subtema, que é para identificar o que é. O subtema identifica e os subtópicos, eles são a explicação. Bom, esse aqui, ele ficou bem estruturado, adorei a estrutura dele. Só que tem uma problemática aqui, a informação, tá? A pessoa puxou uma seta aqui para a esquerda, minha esquerda, e foi falar dos campeonatos. Mas tem tanto campeonato que, se for citar, não vai caber numa folha. Então, cuidado também com a quantidade de informações de exemplo, porque você vai falar do basquete e não vai falar do futsal. Aí vai falar do vôlei e não vai falar do handebol, certo? Então, tem muitos campeonatos. Pode falar que tem campeonatos nacionais orientados pelas federações, e os internacionais pelas federações nacionais, e os internacionais pela Federação Internacional. E existem os Jogos Olímpicos, que eles já são com modalidade diferenciada. Aí aprendeu o esporte, ficou legal, e aqui foi dar exemplos de modalidade esportiva. Aí não falou sobre esporte, então faltou informação. A estrutura, ó, as cores ficou show, a criatividade ficou show, tá? Mas aí a informação, certo? Então esse é um belo exemplo disso. A informação é você que vai decidir, mas o cuidado é que essa informação ela seja relevante. Você está fazendo um resumo, então o resumo são as partes importantes sobre aquele assunto. Eu não vou falar sobre handebol e falar qualquer coisa. Handebol é jogado ali na rua. Não, handebol você vai falar origem, você vai falar quantos atletas jogam, você vai falar alguma coisa sobre regras, os fundamentos, tá? Então, dos esportes é o que você vai falar mais, coisas específicas. Pronto. As informações. No caso aqui, a quantidade, né? Quantidade de informações. Olha esse mapa mental aqui. Esse mapa mental ele foi feito através de um aplicativo. Tá? Eu já tentei usar esse aplicativo, mas ele faz essas coisas aí e eu não gosto muito. Tem muita informação. E o mapa mental digital, você pode ver que principalmente com esses setinhas que saem de esporte, elas são muito grandes. Muito grandes. Tá? Até para cobrir a outra informação. O que faz com que você perca espaço. Tem espaço em branco aí que você poderia utilizar no caso fosse uma folha. Outra coisa, o mapa mental ele tem que ser só uma folha. Ele não pode ser 2, 3 coladas do lado, a não ser que você faça uma cartolina. Vai ser só uma folha também, não tem problema. Mas o mapa mental ele tem que ser só uma folha. A fonte, que no caso é o tamanho da letra, tem que estar visível, certo? E ele tem que ser de fácil compreensão. Então aqui tem muita informação. O mapa mental, ele foi dividido em cores, ficou legal, mas muita informação. Esse outro aqui, ó, misturou muita informação e tem muita informação, certo? Então não é legal colocar tanta informação assim, palavras-chave, e tentar dividir, ó. Uma coisa legal é que algumas partes ele colocou essas estrelinhas. Quando você coloca exemplos ou o texto um abaixo do outro, com estrelinha, com círculo, com triângulo ou com quadrado, você divide e fica mais fácil o entendimento do que você fazer um texto corrido, tá? Um parágrafo. Você fazer um parágrafo tem muita informação. Tenta diminuir o máximo possível e orientar a visão de quem está lendo.
outro aqui, ó, tem muita informação escrita, jogo e esporte, muita informação escrita, e perdeu o espaço para falar de coisas importantes sobre o esporte. Tá? Então, cuidado, as cores ficou legal, tentou fazer um efeito de sombra aí no nome, beleza. Cuidado para não sobrepor o título com palavras grandes da mesma cor, por exemplo, jogo, esporte e esportes. Qual é o título? A gente sabe que é esporte, mas cuidado para não confundir nesse momento também. Ó, esse aqui ficou bem legal, a divisão e as cores, mas aí, na hora da definição, das definições, das colocações, colocou parágrafos. Aí fica muito extenso, A divisão, estrutura e cor e criatividade ficou legal. Só a questão de quantidade de informação que ficou muito. Essa forma de mapa mental aqui eu achei interessante. Tem algumas informações irrelevantes, tá? Por exemplo, primeiro esporte praticado no Brasil, primeiro esporte criado. E assim, a pessoa achou relevante, beleza, mas tem informações mais importantes para serem colocadas a nível de conhecimento. Mas a estrutura do mapa mental eu achei muito legal. Colocou o nome esporte no centro, já embaixo já dividiu jogo e esporte de forma objetiva, jogo, ocupação voluntária, esporte, regras pré-estabelecidas. Pronto, não precisa de mais nada além disso. Para cima, nos princípios operacionais, ataque e defesa. Nós estamos falando de esporte, não tem nada a ver com luta, mas para a pessoa associar, ela colocou desenhos de uma pessoa atacando e de uma pessoa defendendo. Show! Para ela faz mais sentido isso do que o jogo propriamente dito. Lembre-se que o mapa mental é um resumo que para quando vocês olhem, lembrar mais rapidamente. Então você pode utilizar a figura que você sentir mais à vontade para associar, certo? É um mapa que não ficou muito grande, tem algumas informações que poderiam ser substituídas, mas eu gostei dele. Esse mapa ficou legal. Aparentemente foi feito por aplicativo. Conectores. Pouca gente errou nesse quesito, mas ainda teve um mapa mental bom que faltou o conector. O que é o conector? É a seta, é a setinha, tá? Por que precisa dessa setinha? Vamos ver. Ó, esse mapa mental aqui, ele ficou muito bom. A gente vê que ele foi criado de forma digital, através de aplicativo. Só que faltou conector. Tá? Aqui, ó, de individual e coletivo para explicação tem, mas aí de esporte para os outros temas e subtemas não tem, tá? Então, o que é que acontece? A definição é de quê? Da finalidade da manifestação, não sei, o tema está no meio, mas aí não puxou uma setinha, nem para definição, nem para finalidade, nem para manifestação. Então, a seta, o conector, ele é importante para você direcionar a informação. É obrigatório no mapa mental, tá certo? Senão aqui fica parecendo um banner de exposição. Mas os desenhos ficaram bons, criatividade show, informação show. O resto ficou tudo beleza. Só a questão do conector que é necessário. Aí outro aqui mais simples, que utilizou os conectores perfeitamente. Tá, ó. De esporte, ele vai ligando a conexão para os outros subtópicos que vai dando as definições. E tem seus desenhos particulares, que o desenho ele é individual. Eu não sou birubiru, então eu não vou avaliar a qualidade artística de vocês. Eu vou avaliar a criatividade. Então, ó, colocou o campo de futebol com quantidade de jogadores, colocou o rapazinho lá correndo, certo? Então, ó, ficou legal. Pela distribuição, utilizou bem as cores e a divisão ficou boa. Vamos falar sobre as cores. Outro mapa igual àquele que eu falei, tá? Só que aqui ele foi bem... Ele colocou mais informações, as informações elas são relevantes, a qualidade das informações também, porém o mapa ele não tem nenhuma cor, na criatividade também não foi muito bom, tá certo? Então cuidado na hora da sua elaboração do mapa mental, coloca uma cor, muda esse nome de esporte,
uma cor diferente, bota verde, azul, rosa, uma letra de cada cor. Na hora que for puxar o palitinho, pinta da cor de uma cor diferente, tá certo? Porque fica mais, direciona mais a informação, facilita a memorização. Quando você faz assim, quando você olha, você até desiste, dá uma olhada mais de forma aprofundada, certo? Então, só um pouquinho mais de empenho na hora de fazer o mapa mental. Lembre, trabalho parcial. Outra coisa, folha pautada. Por favor, enviem o trabalho numa folha em branco. Se for digitado, tenta não fazer ele muito extenso, de forma que quase não caiba na minha tela. Não, faz um negócio mais reduzido. E se for fazer no papel, folha sem pauta. Folha sem pauta. Quando você for utilizar a cor, cuidado para não misturar demais. A cor, ela é para facilitar a sua vida e não para dificultar, certo? Então, ó, coloca o título no centro de uma cor específica. Professor, não tem tanta cor assim, mas aí você utiliza, você tem caneta preta, escreve o nome esporte, caneta preta. Puxa um tópico, pinta de amarelo. Puxa outro tópico, pinta de rosa. Puxa outro tópico, pinta de azul. E faz essa diferenciação, porque quando você mistura muito assim, você não sabe para onde olhar e qual a informação correta, certo? Então, tenta isolar. Isso, cuidado com a utilização das cores. Quando eu fui fazer o meu também, que eu fui usar o amarelo, que eu vi que não dava para fazer a letra de uma forma mais visível, eu desisti. Eu escrevi e pintei com lápis de cor, que ficava mais visível. Tá? Então, cuidado com as cores fortes e com a divisão e orientação das cores. Aqui, ó, o mapa ficou bom, mas faltou cor nele aí também, tá? Ficou bom a divisão e tudo, mas faltou uma corzinha. Teve um amarelozinho ali nas bordinhas, mas se tivesse mais uma cor. O professor não tem canetinha, lápis de cor. Você pode, ó, essa pessoa aqui fez uns balãozinhos, pinta a parte de dentro do balão com uma cor específica. Só isso já dá um diferencial no mapa mental. Pinta, faz um balão e pinta o balão de uma cor específica. Aqui, ó, utilizou bem a cor, dividiu bem as setas. Então, esse aqui é um exemplo que ficou legal. Informações reduzidas, tópicos, imagens. Esse aqui eu gostei muito, não pode ser pelo tipo da letra, tá? Mas eu gostei dele, ficou bem dividido, o centro ficou legal, a cor amarela ficou bom. Teria ficado perfeito se tivesse botado cada quadradinho de uma cor diferente, ou pintado com lápis de cor, mas eu gostei da estrutura desse mapa mental aqui, ficou legal. Outro também que eu achei que ficou legal, não dá para ver tão bem, porque ficou bem clarinho, mas está pintado de lápis de cor, certo? Tem os conectores estão pintados de lápis de cor, fez uma arte no nome esporte, colocou uns desenhos diferenciados, não é uma coisa muito artística, mas é pessoal, então ficou legal. Com as cores que não precisou usar muita cor, mas que teve um tom de personalização. Colocou o balãozinho com as bolinhas aí, ficou bem diferenciado. Desenhos personalizados, olha, não desenhou uma pessoa, ele desenhou um avatar. Então não precisa você ser um artista, só adaptar na sua forma e com os desenhos que você pode associar. A estrutura, pronto, vamos falar da estrutura. Esse mapa aqui foi feito num aplicativo online. A pessoa até teve problema de salvar para me enviar, porque esse aplicativo aqui é pago, eu não sei nem como é o nome dele. Eu já usei uma vez, mas passei meia hora tentando usar e depois desisti e fui fazer no papel, porque ele é um pouco complexo de mexer, você vai puxando essas bolinhas. Então, cuidado com a quantidade de informações, cuidado com os aplicativos para não perder a orientação. A folha você limita e utiliza bem a criatividade como a liberdade, tá bom? Se quiser usar aplicativo, pode, mas a folha dá liberdade na hora da sua escrita. Então, é só um exemplo aqui. Esse outro também, aproveitem os espaços da folha corretamente. Você poderia ter puxado para cima informação desnecessária. Quem criou o futsal? A gente está falando de esporte, a gente não está falando de uma modalidade específica, tá certo? Então, cuidado com informações desnecessárias. Aqui, outro mapa que foi criado com o aplicativo,
Esse aqui, a informação e a divisão dele, as cores ficou beleza. Só que ele ficou achatado. Fica ruim de você ver. Então, toda vez que você vai ver, você tem que estar dando zoom e puxando para um lado e para o outro. Cuidado na hora de elaborar um mapa mental dessa forma. Esse aqui, ó, eu achei interessante a criatividade da pessoa nos conectores, certo? O conector, ele dá uma voltinha, ó. No meio ele tem uma sombra. A divisão, a pessoa colocou divisão aqui de forma diferente, numeração de forma diferente, tá certo? Então, ficou legal aqui. Ó, a estrutura desse mapa mental. Essa estrutura aqui ficou legal, viu? Esse mapa mental foi um abaixo do outro. Então, isso aqui não é estrutura de mapa mental. Não é. Se vier isso aqui, vai perder ponto no quesito estrutura. Bom, cuidado com a estrutura do mapa mental. E aqui são modelos que ficaram legais. Esse aqui, ó, ficou bom. Conectores, informações. Feito por algum aplicativo, não sei qual é, mas foi feito. Esse aqui também, feito por aplicativo. Professor, eu tenho que fazer igual esse aí? Não, você não tem que fazer igual a esse, certo? Até porque nem todos têm acessibilidade a esse tipo de aplicativo ou o conhecimento para usar. Eu mesmo não sei fazer um mapa mental desse, tá certo? Mas aí eu estou dando os exemplos que vieram. Ó, outro aqui, que foi feito à mão. Foi feito à mão, teve muita criatividade, informações coesas, desenhos, cores. Bom, se pode harmonizar com o tema ou é obrigado a usar duas cores. No mapa mental, quanto mais cor você utilizar para diferenciar as informações, melhor. Tá? Mas como aquele que eu mostrei, deixa eu ver aqui, aquele amarelinho. Esse aqui, ó. Esse aqui ficou legal, eu gostei dele, tá bom? Se vier um assim, eu não vou tirar ponto por causa da cor, até porque foi colocada a cor, pintou o livrinho ali, a bola de basquete diferente. Mas o mapa mental, se você tiver cor para diferenciar as informações, fica mais fácil para quem está lendo. Esse aqui foi feito com colagem, tá? Você pode ver que os bonequinhos, eles foram recortados, impressos e recortados e colados. Depois a pessoa colou, ela colocou uns tracinhos como se estivesse se movimentando, ficou parecendo um estilo 3D. É claro que todo mapa mental, se a gente for fazer isso aqui, a gente vai perder mais tempo fazendo mapa mental do que aprendendo. Mas eu coloquei a título de informação para mostrar como é que vocês podem estar utilizando também a colagem. Ele é individual, tá? Mas como eu estou dizendo, uma das características são as cores. Então você não pode se ausentar delas, mas você pode limitar a quantidade, como aquele mapa que eu dei o exemplo do amarelo. Outro que utilizou bem simples o mapa, mas a estrutura dele tá legal. E utilizou colagem junto do mapa, certo? Então ficou, ó, outro aqui que ficou bem simples, utilizou bem as cores e a informação central tá tudo em preto. Legal isso aqui também. Outro aqui, ó, que não usou muitas cores e ficou bom. Quando você não utiliza muitas cores, você pode caprichar no desenho. Outro criado de maneira online, eu não consigo fazer um mapa mental desse, para ser sincero, eu não consigo, tá? Mas aí, eu estou mostrando para vocês que tem ferramentas que fazem. Não faço a menor ideia de quais sejam, mas vocês podem utilizar a criatividade na hora de fazer. Ó, outro que é bem simples, eu achei interessante que ele é bem simples, ele vem com informação objetiva e ele só destacou o tema, os subtemas e escreveu a definição de cores diferenciadas. Outro diferenciado, utilizando quadrados, círculos e alguns desenhos. Um utilizando aquele mesmo aplicativo que tinha várias informações, só que de forma reduzida também, porque esse aplicativo aparentemente ele puxa por lado, né? Então tem a quantidade de informações adequadas, não ficou muito grande, tem os desenhozinhos, se eu não me engano esse aplicativo é pago. Outro simples, que ficou legal, ó, não tem muitas cores, mas os desenhos eles dão uma vida diferente às informações. Cuidado na quantidade de informações para não ser pouca, nem ser muita. Cuidado para
folha, ideal que seja em branco. Professor, eu estou com coronavírus e não posso sair para comprar uma folha. Aí você me envia o PV, aí a gente dá um jeito. Mas, fora isso, o trabalho parcial é ideal que você faça uma folha em branco. Eu dei esse exemplo porque aconteceu, tá? Então, se tiver algum probleminha desse, beleza. Então, tentem fazer uma folha em branco ou em qualquer aplicativo. Cuidado com a quantidade de informações, tamanho da fonte para que seja visível. Tá? Os critérios de avaliação vai ficar disponível para vocês, vou botar no grupo, vou botar lá na plataforma, beleza? Dúvidas? Agora é a hora. Informações mais relevantes. Modalidades esportivas, eu vou dizer algumas que eu me lembro, viu? Origem, quem criou, fundamentos, algumas regras, quantidade de jogadores, quadra de jogo, tá? Então, são algumas informações relevantes sobre modalidades coletivas, mas você pode estar dando uma olhadinha no que você achar mais importante. Por exemplo, se eu for apresentar isso aqui para uma pessoa, o que é que ela tem que saber que é importante? Você leva isso como critério. Pronto, pessoal. Então, por hoje foi só isso mesmo. Tá? Dúvidas mais à frente, beleza? Obrigado por vocês terem participado. Eu vou deixar a aula gravada com o link lá no grupo. Valeu? Tchau, tchau.